vocês, sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus fale ao seu coração nesta noite. Amém? Soberano Deus, Pai querido, nós te damos graças por este dia, por esta oportunidade. E aqui, Senhor, apresentamos os nossos irmãos. O Senhor sabe da necessidade da sua igreja, sabe da necessidade de cada um. Por isso, Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Deus, Deus, aqui estamos para aprender cada dia mais de Ti. Por isso, usa o Teu servo segundo a Tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos receber nossos dons e as palmas. Louco e conhece o nome de Deus. Glória a Deus. Salve com a paz do Senhor. Amém. Muito alegre, essa capacidade, glória a Deus, vai sobre volta, Deus, vai glorificando e exaltando a este Deus. Amém? Eu peço, os irmãos, aleluia, abrem vossas Bíblias em Atos 16. Atos 16, no versículo 16 também, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Quem encontrou diz amém? Glória a Deus. A palavra diz assim: aconteceu que orar, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhações, saiu ao encontro, qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Essas, segunda Paulo, nos gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se a dizer ao Espírito: Deoderno, em nome de Jesus Cristo, que sai dela. Ela saiu na mesma hora, vendo seus senhores que a esperança, o lucro tinha desaparecido, agarraram Paulo e Silas e arrastaram aos mercadores até os governantes, tendo levado a magistratura, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbem mais a nossa cidade, ensina-nos como que nos receber, observa que isso são romanos. A multidão se levantou unida contra ele, rasgadores as vestes, mandaram acoitá-lo. Depois daram muita coisa, lançaram na prisão, ordenando o carcereiro que guardasse segurança. Qual tendo recebido ordem, lançou na prisão interior e prendeu aos pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os prisioneiros escutavam. De repente houve um grande terremoto. Vão prosseguir, aleluias, abalada a fundação da prisão. Diariamente todas as portas foram abertas e as correntes em todo foram soltas. Aleluias, o versículo 32, aleluias, 32. Eles falavam a palavra do Senhor e todo que estava em sua casa. Aleluias, a Bíblia fala assim: e disse-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém? Põe cada um na Bíblia pela Santa. Aleluias. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu agradeço, meu Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor é, Senhor. Tu és poderoso, tu és fiel, tu és digno de louvor e adoração, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, onde que está um ou dois ou três reunidos no teu
Mas eu te peço para ti, Senhor, que louvores, oportunidades, Senhor. Mas eu te peço, meu Pai, rasga o céu nessa noite e derrama sobre este povo, meu Pai, uma renovação. Derrama neste povo, Senhor, que é o Senhor que faz, é o Senhor que ordena. Mas eu te peço, meu Pai, fale conosco e assim seja. Amém. Posso sentar, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amados, aleluia, em Atos 16, nós vimos, aleluia, 3 versículos, aleluia. Nesses 3 versículos, para Timóteo acompanhando Síria e Paulo, a visão de Paulo e a conversão de Lídia. Mas nós começamos a notar Paulo e Síria na prisão. Mas nós começamos a notar algo diferente nesse capítulo. Paulo não foi o apóstolo de Jesus, não foi o discípulo de Jesus, mas Jesus já estava começando a separar aquele para ser a própria vontade dele. Mas Paulo, aleluia, estava sendo aquela pessoa montada, ou seja, tudo que aquelas pessoas falavam para Paulo, Paulo começava a fazer, correr atrás, perseguir o povo cristão. Mas encontra a Bíblia fala em versículo 12, aleluia, adiante para cá, Paulo teve encontro com o próprio Jesus de Nazaré. Esse próprio Jesus de Nazaré olhou para ele assim: Paulo, Paulo, não, Silas, Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Aleluia. Saulo olhou e disse assim: quem és tu? É aquele que tu persegue. Quando ele viu isso, começou a cair, ou seja, ele perdeu a visão, ele perdeu algo especial. Pessoas ajudou ele a carregar até na casa, mas o próprio Senhor olhou para um discípulo e um apóstolo, dizendo: Ananias, vai na casa, na direção disso, e já mandei até a direção para você. E chega lá e pergunta para um daqueles que dizem: Saulo de Tarso está aí. Mas ele mesmo perguntou, dizendo: este homem nós conhecemos, este homem, nós sabemos a fama dele, ele persegue, ele mata, ele prejudica a igreja. Como que eu vou lá, sendo seu próprio filho, dizer isso para você? Mas o próprio Jesus olhou e disse assim: vai lá, porque este homem é escolhido. Está entendendo agora, meu irmão? Às vezes, se você está na igreja, não foi por acaso. Você está na igreja de pé, limpo, purificado, mas uma coisa, você não prestou atenção na sua própria caminhada. Na sua própria caminhada, quando você levantou as suas mãozinhas, aceitar que é digno e salvação de Jesus Cristo, ele já olhou para você e disse: já tem a minha marca, já meu escolhido, que eu vou fazer grandes coisas. Nesse versículo, Paulo começou a ter a sua própria viagem missionária. Essa própria viagem missionária, ele conheceu muitas pessoas, e nessas muitas pessoas ele abriu campos missionários, ele abriu igreja, ele abriu, muitas vezes dizer, campos. Ou seja, e nesses campos, nessa congregação, Paulo começava a pregar, e todo mundo olhava para Paulo e dizia assim: não é esse que perseguia o povo cristão? Por que agora está pregando? Por que agora está falando a mensagem do reino de Jesus? Porque enquanto, meu irmão, nós temos um dom lá do céu, e nós somos aquela pessoa que diz assim: agora vocês vão ser a porta-voz da minha palavra. Enquanto Paulo teve essa missão, a Bíblia fala que ele conheceu Silas nessa caminhada, e aquela amizade teve uma amizade ampla, uma amizade. Quando Silas olhou para Paulo, Paulo começou a dizer assim: Silas, eu
vezes, sabe o que Jesus está dizendo para mim, para dizer para você? Pessoas têm que olhar algo especial que está dentro de você. Vou falar de novo. A tua casa tem que olhar algo especial dentro de você. Aquilo que você carrega não é para ele, é para você. Tudo aquilo que o Senhor falou para você, que ele fez a promessa há muito tempo, fica tranquilo, irmã. Só acredita no Senhor, porque eu acredito. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele deixa. Por isso, Paulo e Timóteo e Silas, a Bíblia fala que Paulo começou pela oração para Timóteo, dizer: Timóteo, agora você vai ser o meu discípulo e vou te ensinar. Ou seja, Paulo foi o pai da fé de Timóteo. Mas Timóteo, ele é grego, o pai dele era grego. Olha bem para você ver como que uma palavra cristã ou evangélica pode atrair uma pessoa de fora. Uma pessoa que às vezes olha para a gente e vê que às vezes a gente somos arrogantes, às vezes que a gente não somos perfeitos, não somos perfeitos, não somos arrogantes, tudo aquilo, nós somos base daquilo que a palavra fala. Se a palavra fala algo para a gente tem que estar nessa lista. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que andar com pessoa que está com a gente. Se a pessoa não está com a gente, afasta, deixa a pessoa de lado. Mas quando Paulo teve algo especial aqui, olha aqui para você ver. Enquanto ele teve esse algo especial com Timóteo, e a palavra diz que o próprio Deus olhou para Paulo e Paulo estava num lugar, e neste lugar Paulo teve um sonho e uma visão, e nessa visão Paulo olhou uma pessoa chamando ele, dizendo: Paulo, visita, nos socorre, a gente não se Paulo olhou aquela visão e acordou Silas dizendo: está chamando a gente. Vou falar que Jesus está falando para mim. Às vezes, meu irmão, Deus precisa de corajosos. Deus precisa de pessoas verdadeiras. Deus precisa de pessoas confiantes. Às vezes nós estamos aqui pessoas olhando para a gente assim: não acredito nessa palavra, não acredito, aleluia, que essa igreja vai incluir, vai crescer, meu irmão. A igreja, meu irmão, somos eu e você. Aqui nós estamos tudo para prestar para o Senhor. Eu peço para você, qual tudo você prestou para Ele? Você veio receber ou você veio trazer para Ele?
entregar nesta igreja. Que ele soubesse que eu tenho para entregar. Ele não vinha de qualquer maneira, ele não cantava de qualquer maneira, ele não dava e sabe o que o Senhor está falando dentro do meu coração, nosso filho? Tem muitas pessoas que vai entrar e vai sair a mesma. Mas vou falar. Mas o Espírito Santo falou dentro do meu coração, falou assim, filho, se ele crer, eles verão a minha. Por isso que a Bíblia fala que quando Paulo e Silas se ajuntou e viajou para Macedônia, na Macedônia ele não tinha casa, ele não tinha moradia, ele só tinha uma coisa: fazer a obra. Por isso que a Bíblia fala que o povo de Deus não está aqui na terra para ocasião, não. Está aqui na terra para fazer a obra do Pai que deixou para a gente. Jesus está dizendo: cadê a obra que eu te di nas tuas mãos? Cadê a ferramenta que eu te di nas tuas mãos? Cadê aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, que eu confiei também? Jesus está dizendo para você: arranca essa ferramenta, começa a trabalhar, começa a falar, começa a fazer a minha vontade. Por isso, quando ele começou a andar naquela Macedônia, ele chegou num certo lugar, numa certa praia, certas mulheres estavam conversando. Ele chegou e já começou a anunciar o reino de Jesus, começou a pregar. Todas aquelas mulheres ficaram atônitas, todas aquelas mulheres ficaram alegres, todas aquelas mulheres ficaram assim: nossa, que palavra é essa? Que sabedoria é esse? Que conhecimento é esse? Mas chegou uma mulher chamada Lídia, olhou, começou a observar, e como ele estava pregando, dentro do coração dela, começava a queimar. Dentro do coração dela, começava a olhar, dizendo assim: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero saber quem é esse Jesus. Nunca ela mesmo foi tocada pela palavra de Paulo, estava pregando ali. E Paulo pregando a palavra, Lídia chegou perto dele, dizendo: como que eu faço para ser? Paulo olhou para ela dizendo: você, olha para você, como nós somos às vezes nós somos ignorantes. Tem pessoas que olham para a gente, quer nos abraçar, quer conversar. Às vezes tem pessoa que chega perto da gente e diz assim: irmão, eu queria tanto uma oração, eu queria tanto, meu irmão, que o Senhor falasse comigo. Mas imagina agora, se o Senhor não falasse. Imagina agora se o Senhor fechava a boca e dissesse: agora eu vou ficar em silêncio. Mas a Bíblia fala que ela mesma foi salva e ela foi batizada nas águas. E quando ela foi batizada na água, ela olhou para Paulo e disse assim: agora você já fica na minha casa, o tempo que for, vai ficar na minha casa. Mas Paulo, na incomodação da visão, ele olhou e disse assim: Silas, nós vamos ter que andar aí, nós vamos ter que caminhar nessa cidade. Mas quando ele caminhou, Paulo e Silas caminhou, algo aconteceu. Nesse algo aconteceu, estava um grupinho, e nesse grupinho estavam pessoas grandes, senhores
aquela menina perturbava ele com só palavra dizendo: esse som é do Deus Altíssimo, fala do caminho da salvação. Sabe que Deus às vezes está falando para mim aqui, para falar para ti? Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te separou. Deus está olhando para você dizendo: se coloca de pé, se coloca na posição, se coloca, como que eu falei para ti há muito tempo. O próprio Deus está dizendo para mim, para pessoas aqui dizendo: ei, coloca a tua casa em ordem. Ei, aleluia, cuidado, porque está chegando a hora de eu começar a fazer na tua vida algo maior, algo que a terra ainda não esperou, que às vezes a tua história ainda não mudou, mas a partir de hoje o Deus está dizendo para você: tu crê, Ele vai mudar, que tu crê, Ele vai fazer a vontade dele. Aleluia. Mas Paulo, olhando para aquela moça, ele saiu de campo. Mas ele voltando de novo, aquela moça voltou e começou a falar. Vários dias, aquela pessoa perturbando. Mas a Bíblia fala que Paulo se perturbou com aquele espírito. Ele olhou dizendo: eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, sai dela. Eu posso falar algo do que você está me falando? Às vezes, nós andamos de cabeça baixada, ouvindo qualquer palavrinha de qualquer pessoa. Às vezes, no altar, tem pessoas pregando, mas não sabemos como que está a história, a vivência da pessoa. Tem pessoa profetizando na tua cabeça, tem pessoa revelando para você, e assim você cai no choro e diz: é Deus está falando. Meu irmão, toma cuidado, irmão. Está cheio de falsos profetas, está cheio de pessoas de adivinhação, de espírito aí, falando nome, falando isso, mas Deus está dizendo: a minha palavra é a única que revela. Mas aqui, olha bem para você ver como que um homem comporta diante do seu adversário. Paulo, ele não perturbou que a menina falava, ele perturbou por algo que ela falou, dizendo: esse sobre toda hora ela começava a falar. Imagina agora, meu irmão, um profeta chegar em você e dizer a mesma coisa que ele falou para você. Você não vai se assustar, você não vai olhar e dizer assim: não. Falou muitas vezes para mim isso aí, mas estou aqui e nada aconteceu. Sabe o que Jesus está dizendo? O nosso olhos é espiritual. Vou falar aqui de novo, é passando. O Senhor está dizendo assim para mim: filhos, filhas, abre os teus olhos espirituais, dá ouvido ao Espírito de Deus, não do homem, não da mulher. Posso falar aqui? Não do espírito de Satanás que rodeia a igreja toda. Você quer ter, meu irmão do céu? Deus, meu irmão, Ele manifesta, meu irmão, de qualquer maneira, mas uma coisa que Ele fala e algo acontece. Por isso, quando Paulo repreendeu essa menina, o Espírito saiu. E quando o Espírito saiu,
enquanto a igreja ela não começar a ter visão, o inimigo de sapatinho como um siderente. Ele começa a sentar, ele começa a observar. Lembra de Apocalipse dizendo que ele coloca friagem, que ele coloca tantas coisas no meio do povo de Deus, e o povo de Deus estão mortos, estão parados. Me desculpa eu dizer, tem pessoas que já há muito tempo estão mortos, mas Deus quer reviver, Deus quer levantar, Deus quer restituir. Glória a Deus. Às vezes nós estamos parados por causa de mim e de você. Se a gente não abrir as mãos e dizer, eis-me aqui, Jesus não vai. É verdade. Muita gente fala, eu estou indo para a igreja, eu estou indo fazer isso, eu estou orando, estou cantando a minha... Meu irmão, você pode cantar, você pode orar, você pode fazer qualquer maneira aqui, mas se o próprio Deus olhar para você e dizer, ó, abaixa. A igreja é a unidade e a cabeça é Cristo. Aleluia! Se a cabeça é Cristo e Cristo não perdeu nenhuma batalha, imagina o corpo dele agora. Você lembra como Cristo foi na cruz do Calvário? Ele está consumado. Ele olhou para Satanás dizendo, agora Satanás, quem vai resolver eu e você. Ele mesmo foi até o inferno e pegou a chave do inferno e da morte com ele. E até Satanás olha para mim e para você dizendo, ele não pode tocar, ele não pode fazer nada com você, porque tudo é permissão. Tu está entendendo agora? Nada que aconteceu com você, porque Deus não permitiu. Deus ainda não permitiu, porque Ele sabe que você é corajosa. Ele sabe que você persiste até no final. Ele sabe que você é uma mulher guerreira. Ele sabe que você é uma mulher forte. Ele sabe que você é uma mulher que é capaz de até destruir Satanás. Mas o Senhor está dizendo para ti hoje, tu está capaz de destruir Satanás por causa da sua família, porque hoje o Senhor está dizendo que a tua casa foi alvejada pelo Satanás, mas a partir de hoje ele vai ter que sair de lá. A partir de hoje a tua casa, glória a Deus, é nesse Deus. Olha bem agora, aqueles senhores olhou e agora vamos pegar e vamos levar para os magistradores e para os governadores e mostrar para ele. Ele denunciou Paulo e assim dizendo, esse daí não são daqui, mas ele tem um costume que é trazer aqui para a gente, e ele não é romano, ele é judeu. Vamos falar aqui, que não é passado. Às vezes, nós pegamos o costume do mundo e coloca tudo aí. Está entendendo? Às vezes, o costume da mundo, a gente quer colocar aqui para chamar. Mas a Bíblia fala, olha bem para você que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele usou o mundo, ele usou a estratégia dele. A Bíblia fala que não dei lugar para Satanás. Está entendendo que às vezes o mundo traz coisas para a gente, o mundo traz ilusões, o mundo traz para a gente às vezes algo que a gente quer colocar
colocareis e vou bater neles. Imagina agora, os dois presos e aqueles homens batendo. Daí às vezes o meu pensar, aqueles homens olhavam para Paulo e se dizendo: agora eu vou te mostrar o que é bom. Eu vou te mostrar o que é agora, aquilo que a gente perdeu para você. Eles carregaram tudo em Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam moídos, cheios de apanhar. Mas como Paulo e Silas, ele olhou para eles dizendo: ó, a gente vai. Mas uma coisa que ele fez, Paulo e Silas, eles colocaram eles na prisão, dizendo: agora você vai ficar aqui. Mas a Bíblia fala que o próprio pessoa que olhava para ele assim: agora você vai guardar ele em segurança. Esse carcereiro é aquela pessoa que Paulo e Silas estabeleceram. Está vendo agora, irmão? O que Deus ele faz em nossa vida acontecer? A gente pode pregar, a gente pode cantar, mas aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida é uma coisa que a gente olha e diz assim: nossa, é Deus, é o Senhor. Imagina agora, Paulo e Silas preso, acoitado. A Bíblia fala perto da meia-noite. Está entendendo agora? Perto da meia-noite. O versículo fala perto da meia-noite. Ele orava e outro cantava. Mas a Bíblia fala, olha você ver, em Mateus 25, a Bíblia fala, perto da meia-noite o noivo está vindo ali. Mas enquanto a Bíblia fala isso, para mim mesmo, perto da meia-noite é como o inferno se abre as portas. E muita gente fala assim: orar madrugada e orar 3 horas da madrugada é muito mais pior orar de tarde e de manhã. Por isso, meu irmão, enquanto Paulo e Silas estavam presos, Paulo teve uma ideia tão grande dizendo: Silas, eu vou orar e tu vai cantar. Silas mesmo olhou para Paulo dizendo: oh, eu não sei cantar, eu não sei adorar. Mas Paulo olhou para ele assim: dá o seu tempo, nós vamos ter que adorar. Qualquer maneira a gente vai adorar. Mas Paulo olhou para si dizendo: oh, não temos mão para bater, estamos acoitados. A perna nossa está tudo moída, o nosso joelho está tudo moído. Mas Paulo olhou para ele assim: você vem a boca. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Sabe que sai o perfeito louvor, irmão? Sai da própria criança. Mas a Bíblia fala, que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Na onde que tem um adorador, o Espírito Santo de Deus já está. Por isso que a Bíblia fala, meu irmão, onde que o adorador passa, meu irmão, ele já começa a cantar, ele já começa a adorar, ele já começa a cultuar ele mesmo, dizendo: ó, Cristo está passando aí. Mas enquanto Paulo e Silas estavam cantando, os próprios presos olhavam para eles, escutavam eles cantar. Sabe o que Cristo está falando para mim? Deus está dizendo aqui para mim: continua a orar, continua a cantar,
Vou falar algo que o Senhor está me falando. Lembra-te quando Moisés orou e algo aconteceu. Lembra-te quando, aleluia, Jesus orou para o seu discípulo. A Bíblia fala que o próprio discípulo de Cristo orou para Cristo, dizendo: Jesus, ensina a gente a orar. Ele ensinou dizendo: Pai nosso que está no céu. Enquanto ele estava ensinando o seu discípulo a orar, a Bíblia fala que Jesus, ele já começava desde a sua infância a orar. Ei, Jesus. Por isso que a Bíblia fala, meu irmão, a oração é a chave. Eu vou falar. A oração, meu irmão, vai de você transbordar de tudo que você está sentindo para o Pai. É por isso que quando Ana orou, ela transbordou para o Pai. O Pai resolveu, dizendo: teu pedido foi aceito, e deu o menino para ela. Aleluia! Deus está dizendo aqui para ti: continua a orar, continue a orar, ora sem cessar. Muitas pessoas vão olhar para ti e vai dizer: por que tu está orando? Por que tu está orando para o teu filho, para a tua casa? Enquanto você ora, Deus liberta, Deus cuida. Mas agora, misericórdia, eu arranjo CD, meu irmão. Eu gaguejo mais do que eu canto. Mas a Bíblia fala, meu irmão, tem que louvar, meu irmão. Aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Mas por que a Bíblia fala isso? Ele estava cantando, mas Ciro não era cantor. Ciro estava junto com Paulo. Mas o Espírito de Deus olhava para si dizendo: agora você vai ser meu instrumento nessa cadeia. Porque quando ele cantava, os presos já começavam a escutar. Quando ele cantava, algo aconteceu no céu, e o Deus mandou sobrenatural na terra. Deus está dizendo para ti: continua a cantar, continue a louvar. Você não sabe cantar, mas canta com aleluia, com cantar, por causa do próprio Deus está dizendo: quando você canta, alguma coisa acontece no mundo espiritual, alguma coisa acontece, porque aqui é Deus está dizendo: adora. É Deus está dizendo: continua a orar, continua a marchar. Glória a Deus. É, Jesus. Por isso, quando ele estava cantando, de repente aconteceu. E nesse de repente, um terremoto, que o alicerce daquela cadeia abalou. E aquele alicerce, todo mundo que estava preso, aleluia. Ei, Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando você ora e quando você canta, Deus começa a despedaçar o mundo. Eu vou falar aqui, oh Jesus. Vou falar que Deus está me passando algo forte. Me perdoe. Sabe o que Deus está dizendo para ti hoje, meu irmão? Porque tu toca o teu próprio chamado. Sabe que o meu pranto é maior. Sabe que o meu chamado é maior. Sabe que eu tenho um chamado muito especial com você aqui na terra.
mais uma coisa. Sabe aquele altar lá? Tem um nome daquele altar sendo citado. O nome daquele altar está sendo citado, mas Deus falou assim: você tem que pedir, mas eu vou te informar outra coisa. Deus vai trabalhar, Deus vai. Sabe que eu vejo? Uma pessoa. Eu vejo Deus dizendo. Vou falar de novo aqui, Deus está dizendo assim para mim. Lembra quando você cantava lá dentro da sua casa? Algo não aconteceu. E até aquele homem observou você cantar. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim? Através de ti, Deus, Ele tem algo maior para fazer dentro da sua casa. E você dentro da tua casa, e teve batalha, teve guerra, meu Deus do céu. Sabe aquele dilema que muita gente está dizendo que o inimigo entrou para destruir? Mas eu vejo Deus dizendo, onde você veio, eu vejo Deus entrar lá dentro da sua casa. E eu vejo Deus entrando lá dentro da sua família. E Deus está dizendo para ti, se prepare-te, filha. O meu agir vai acontecer. O meu aleluia. Vamos lá, que ela vai passar. Glória a Deus. Vem cá, sabe o que eu vejo aqui para mim? Quando eu estava no mar, Deus falou assim: traz ela no altar. E quando ela foi colocar a mão no altar, no caso, Deus falou para mim: falou assim, diga sim para ela, que eu estou restaurando a família dela. Eu vejo a aliança quebrada, mas eu vejo Deus renovado. Mas eu vejo o chamado. Aleluia, chamado a Jesus. Mas eu vejo Deus dizendo assim: eu estou levantando o teu chamado de novo. Deus está dizendo aqui para mim que Ele vai renovar até aquela pessoa que está lá dentro da sua casa. Meu Deus do céu. E sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim? O nome daquele homem está nesse homem. Até que o dia tu vai prostrar diante dessas lutas, diante dessas batalhas. Deus mostrou para ti, para você fazer algo, Pai. Deus mostrou para ti, para você, andar ligeiro. Mas o Deus está dizendo que tu está olhando para trás, diante dessa luta, diante dessas batalhas, e dizendo: não vou conseguir, não vou, aleluia, conseguir. Mas o próprio Deus está dizendo: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu te levanto, eu te capacito e eu te oh Jesus, essa é a sua vida, ora a Deus, ora a Deus, tira a mão do altar e pega na cena.
contra essa menina. Eu via ele colocar coisa na cabeça dessa menina. Eu via ele dizendo assim, essa menina, Jesus amado. Mas quando eu vi ele falar, eu via algo do lado da cama dela. Eu vi algo parado, mas se algo parado, eu via algo reluzente, pastora. Eu via Deus dizendo assim para mim, quem guarda ela sou eu, quem protege ele sou eu, porque o inimigo da depressão chegou, e Deus está dizendo, eu estou arrancando, eu estou tirando, eu terá mais, será mas quando eu olhava para ela, eu via Deus dizendo assim para mim, os planos de Satanás, que queria jogar para cima dela. Me desculpe, eu vou falar aqui, que eu também falo. Deus falou para mim, há muito tempo da família dela, me desculpa dizer, a própria família dela, algo tão forte que atrai essa menina. Mas posso falar? Você já é isso. Desde quando você veio, Deus já colocou o teu nome está na palma da mão. Deus está dizendo aqui para mim, o inimigo da prostituição estava rodeando essa menina, mas eu vi o próprio Deus dizendo aqui para mim que o meu anjo está guardando ela. O meu anjo vai, Jesus. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Eu vejo o meu projeto, eu vejo o meu sonho, eu vejo Deus dizendo assim para mim, ainda é tudo para falar com uma moça dessa, com a criança dessa. Porque a criança vê tanta coisa no olhar dela, ela quer também. Mas Deus vai dizer assim, ainda não. Porque o que eu tenho para ti é algo maior. Porque Deus não quer trazer nas tuas mãos qualquer pessoa. Não, Deus quer trazer pessoa para crescer junto com você. Porque eu vejo você se formar. E quando eu vejo você se formar, eu vejo Deus dizer aqui para mim que eu vou mudar a tua história. Aquela de boca, tanto de pessoa, eu vejo. Sabe o que eu vejo essa menina, pastor? Meu Deus do céu. Eu mesmo não sei de nada, mas o próprio Deus falou para mim. Diga assim a ela, quem guardar o curso, a faculdade, vai ser eu vou enviar para ela. Eu falo para ela, você lembra de quando você passou no mundo da que você apontou e disse, um dia eu vou ter uma dessa. E você olhou para a tua mãe e disse, mãe, a gente vai morar numa casa. E sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim, meu irmão? Eu vou trabalhar num nó rápido. O cadão está querendo vir para mim, meu irmão. Quando você entrar na sua própria casa, ou no seu próprio quarto, Deus, a partir de hoje, Ele está tirando, afastando, destruindo tudo aquilo que jogou para cima de você. Amém?
A orar já passou, meu Deus do céu. Mas nós sabemos quem trabalha aqui. Quem trabalha aqui? Eita, glória a Deus. Hoje, amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas quando eu estava aprontando a minha roupa para mim, o próprio Espírito falou do meu lado, olha aqui, ele falou assim para mim: eu sou o Senhor teu Deus. Mas quando ele falou, eu sou o Senhor teu Deus, quando eu voltei o pedido no teu carro, Deus falou para mim assim: tem tantas armadilhas fizeram contra este homem, fez tanta raqueira, vou falar aqui, não está me falando. Deus está dizendo aqui para mim, muitas pessoas querem ter algo que você tem dentro do teu coração, mas tu sabe, filho, que eu te digo para você. Tu sabe que está chegando algo maior. Eu que faço, eu que falei, eu que te disse para você isso. E o Deus está dizendo para ti: eu sou o teu Deus, filho. Eu não te acompanho, eu não te guardo, eu não te dou para ti aquilo que você precisa. Que tu me disse para mim, lá dentro daquela casa, 3 horas da madrugada. Dizendo: se prepare-te, filho, se prepare-te, filho, coisas grandes vai acontecer, reviravolta vai acontecer. Deus está dizendo: mudar de história, Ele vai começar. Sabe aquele pedido que você falou até para Deus, dizendo: Senhor, eu queria estar com uma pessoa, eu queria estar ali sempre do lado. E o Senhor falou para mim aqui: eu te trouxe aqui para mudar o seu destino, para mudar aquilo que eu tenho com você, que eu tenho falado com você, que você tem falado comigo lá dentro da casa do Senhor. Eu peço a sua ajuda para ajudar o meu pastor agora. Eu sei que ele está pedindo, eu sei que ele está necessitado de ajuda. Porque enquanto você falou lá dentro para Deus, Deus falou para mim aqui: filho, eu te trouxe aqui para que você saiba que eu ainda sou o teu Deus, Senhor.
está parado, mas algo vai se desenvolver a partir de hoje. E Deus falou para mim, filho, lembra-te que tu falou lá dentro da tua casa, que se algo se movimentar e trazer as minhas mãos, eu vou dar algo para a casa do Senhor. E sabe o que o Senhor está dizendo para mim aqui? Aquela mentira, em breve, sabe aquele telefonema que você me escutava? Vai ter. Deus vai dizer assim, aquele advogado olhando para você assim, vem aqui mesmo. Eu quero falar com você aqui. E tem uns papéis tão grandes que eu vejo. Eu vejo Deus dizendo para mim, tudo aquilo que fez a mentira, que fez contra você, eu vou desterrar. Jesus. E sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim? Vamos falar aqui, não está falando. Olha aqui que eu estou falando. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim? Não? Olha bem, eu não sei de nada disso. O Senhor está dizendo assim para mim. Tudo está aqui. E você falou que até com a sua própria mulher, com a sua própria esposa, dizendo, esposa, não sei o que está aqui, que está parado lá. Eu sei, Jesus. Eu vou dar uma surpresa para você. E nessa surpresa, meu Deus, sabe o que Deus está dizendo para mim? Eu entrei naquela igreja e algo está precisando naquela igreja. Eu sei, Jesus. Sabe o que eu vejo dizendo assim? Pinturas, reformas. Mas eu vejo esta igreja, como pode dizer, eu não vejo esta casa, não. Eu vejo outra. Senhor. Sabe o que Deus vai dizer aqui para mim, meu irmão? Olha o que eu estou falando aqui para você. Lembra-te, quando uma pessoa parou algo de você que você ia ganhar. Mas só o que o Senhor está dizendo, ó, tudo bom. Deus está dizendo aqui para mim. Vou falar o que Deus está me falando. Ei, estou. Vamos falar aqui, meu irmão? Vamos falar aqui. Deus está me falando. Olha o que meu irmão. Aponta o teu marido. Fala assim, lembra-te. Como você falou lá no carro, algo que me interessou, e este algo foi dentro do meu coração também, para ajudar. Mas a partir de hoje, tem algo lá no meu guarda-roupa, uns papéis, e nesses papéis tem um lugarzinho, e neste lugarzinho eu quero que a igreja e sabe o que Deus vai dizer aqui para mim, não? Tanto ajudado, mas vocês foram tanto caminhado, tanto ajudado e tanto apontado. Tem pessoas que até falou com você dizendo, para que mano? Você ajudou tantas pessoas, mas o Deus diz assim, você ajudou para Deus, eu tinha permissão para você ajudar. Mas quem vai ajudar a partir de hoje, vocês, vai ser o próprio Espírito. E sabe o que o Senhor vai dizer aqui para mim, meu irmão? Olha bem, aquele sonho, aquele seu projeto, Deus está dizendo, tira a hora e começa a trabalhar nisso. Porque aquilo que você quer mesmo, Deus vai te dar nas suas mãos. Porque Deus consigo para mim, eu vejo o seu nome estampado no lugar. E o seu nome eu vejo, a sua profissão, eu vejo o seu sonho. Mas eu vejo Deus dizendo assim, ela tem que fazer alguma coisa, entrar num lugar, e
a tua justiça. Deus está dizendo aqui para mim: eu sou o teu Deus, que eu vou levantar os seus sonhos, os teus projetos. E Deus está dizendo aqui para mim: eu vou começar a te dar uma estratégia. E nessa estratégia, sabe o que eu vejo aqui? Deus dá algo na mão dela. Mas nesse algo dá para ela, eu vejo Deus dizendo assim para mim que ela vai ajudar também. Está entendendo agora? Desculpa, querido, eu vou falar. Porque tem tantas pessoas aqui nesta igreja profética, tem tantas pessoas dizendo: eu vou te dar isso. Mas cadê a pessoa? Me desculpa dizer, mas Deus não falou. Deus colocou vocês aqui, é para ajudar a vida. Sabe por quê? O coração de vocês, o coração aberto, se praticou. Ei, Jesus. Ele quer fazer algo, mas ele precisa de ajuda. Ele precisa de apoio. Ele precisa de algo. Mas quando eu estou apoiando, você não está apoiando ela e ele, Deus falou aqui para mim. Deus colocou você dentro da razão. Deus colocou você aqui para. Você lembra-te quando você levantava pessoas que estavam caindo? Lembra de casamento? Lembra de família? Lembra-te? Você levantou, você apoiou, você deu isso, mas a pessoa. Deus trouxe em vocês. Sabe o que eu vejo, pastor? Eu vejo o alicerce. Mas quando eu vejo o muro e o alicerce, eu vejo tudo quebrado. Mas eu vejo Deus dizendo assim: vou trazer Elias. Está entendendo agora? Então o projeto que você levantar, pode tirar, mas pode acrescentar mais. Deus está dizendo assim para ti: eu estou sarando, eu estou cuidando. Sei que às vezes não me pede para o Senhor, não deixe o Senhor mais. Ah, Senhor, mas o Senhor está dizendo para mim aqui, meu pastor, é Ele que está trabalhando, é Ele que está trabalhando aqui dentro do meu coração. Deus falou assim para mim: essa ferida, eu sou a cura para você, vida. Eu sou o teu Deus para dar aquilo que você precisa. E Deus está dizendo aqui para ti: você às vezes fala até para Deus, quando Deus não tem como eu tirar. Mas sabe o que Deus está dizendo assim para ti, meu irmão? Eu sou a providência. Eu sou a providência. E a providência chegou. E Deus está dizendo aqui para ti, pastor: fica tranquilo. Quem abre a porta sou eu. E quem fecha a porta sou eu. Eu que abri esta porta. Eu sou aquele que está no controle desta casa. E o Senhor está dizendo: fica tranquilo, que o seu adversário vai chegar até nesta porta e vai até dizer para ti, pastor:
ainda. Tu falou para Deus dizer: Senhor, eu quero tempo, Senhor, para ir nas casas da família, para ir buscar alma para Ti, para evangelizar também. E Deus está dizendo para Ti: eu vou dar esse tempo para Ti, porque o meu trabalhar já chegou na sua vida. Se coloca de pé, meus irmãos. Aleluia, Jesus, oh glória. Ele tem muitos amados. Sabe que Deus, quando Ele olha para você, eu vejo o Espírito Santo do teu lado. O Espírito do teu lado, eu vejo Deus dizendo assim para mim: fica tranquilo. Porque eu estou trabalhando. Eu sei o teu valor. Eu sei aquilo que você pede para mim, já colocou nas minhas mãos. Deus falou aqui para mim dizendo: eu vou te levantar, eu vou te surpreender nessa trelagoa. Trelagoa fica pequena para ti. Na onde que tu vai pisar, na onde que tu vai. Deus está dizendo para mim aqui. Você vê tantas pessoas pisando para fora, mas Deus está dizendo: o meu preparar com você é um preparar de intimidade, é um preparar que eu quero dar algo na tua vida espiritual, que até demônio, até paralítico vai devolver. E Deus está dizendo aqui para mim: ei, nossa, batalha atrás de batalha, luta atrás de luta. Deus falou para mim aqui dizendo, ela falou para mim: até que dia essa luta vai parar? Até que dia esse processo vai parar? Eu não estou mais aguentando tantas coisas aqui para cima. Mas Deus está dizendo assim: eu te fiz forte. Eu te fiz preparada para aguentar isso. E tu vai retroceder para trás, filho. Tu pensa retroceder para trás? Tu pensa, tio, porque eu conheço o teu coração. Eu sei que aquilo que está na tua mente fala até para Deus dizer: Deus, eu queria que aquela simplicidade voltar. Meu Deus, oh Deus, sabe o que Deus está dizendo para mim, irmão? Oh Deus, ela uma palavra para vir para aqui. Deus está dizendo: eu vou surpreender. E quando eu estava olhando para Ele, Deus falou para mim assim: cidades, países, fronteiras, está esperando. Porque Deus falou para mim aqui: Ele vai ser muito usado. Porque uma vez tu falou para Deus: Deus te entrega para cima. E Deus falou assim: agora nós estamos. Amém? Glória a Deus. Mas uma coisa que eu pedi para você. José, lá para a mão, está acabando, está acabando. Vira, por favor. Olha essa luz. Põe a mão no coração dela.
Rapaz, quando eu vejo que ela colocar a mão no coração dela, sabe o que eu vejo, meu pastor? Eu vejo é Deus entregar para ela o dom. E quando eu vejo entregar o dom, eu vejo que eu digo assim, a unção que estava nela, eu quero transferir essa aqui. Cada onde que essa menina vai chegar, meu Deus do céu, até palanque, até praça, meu Deus, porque Deus falou para mim aqui, o dom de louvar, Deus entregou há muito tempo para ela, desde quando era pequena, porque ela cantava, ela louvava para mim lá dentro da casa dela, e Deus está dizendo aqui para mim, eu quero renovar, Jesus, porque eu tenho pressa com ela nessa terra, porque aquilo que eu quero dar para ela é unção, é autoridade, é ousadia, é poder. Mas quando eu estava aqui, Deus falou aqui para mim, se ela crer, eu vou abrir caminho para ela, que neste caminho até a casa dela, a família dela vai ficar surpreendida por mim, porque eu vou fazer, eu vou agir, e Deus está dizendo, quando tu cantava lá dentro para mim, do teu quarto, a tua mãe, como um instrumento para lhe dar bagaço. Deus está dizendo para mim aqui, eu sei que você pede tanto para Deus, dizendo, Senhor, liberta a minha casa, liberta, Senhor, os meus pais, Senhor, porque está certo, não aguenta mais, tanta coisa que acontece com você lá, tanta pessoa julgando você lá, mas o Deus está dizendo, filha, eu sou aquele que está sempre do teu lado, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te protege. Lembra-te, quando você dormir, você falou para mim, Senhor, acaba com isso, Senhor, eu não estou mais aguentando. E Deus está dizendo, filho, só fecha a boca, porque quem vai agir a partir de hoje sou eu. E Deus está dizendo para mim aqui, pastor, eu vejo a família dela, entram lá naquela porta, e quando ela vira aquela porta, eu vejo essa menina cantar, meu Deus. Mas quando eu vejo essa menina cantar, eu vejo o pai, vejo a mãe, vejo o irmão se prostrar diante de Deus, aceitando. É essa. Abraça ela, por favor. Amém. Doutor, vou acabar. Eu quero pegar para o pastor. Amém, meus irmãos? Eu peço para os irmãos, me perdoem pelo horário, mas esse horário aqui vai abrir o chão mais você. Amém? Glória a Deus. Quem quer dar o microfone para o pastor? Agradeço a oportunidade dessa Senhor.